Olá pessoal, beleza? Meu nome é Fabiano, né? Venho trabalhando com vocês aí acerca da codependência química. Reunião de 15 em 15 dias. E queria deixar para vocês aí o tópico que a gente vai usar na nossa próxima reunião. Pessoal, tô até um pouco emocionado, acabei de ir na casa de acolhimento ali, Projeto Esperança, deixar uma moça que decidiu aceitar a ajuda. Né? É espetacular, eu olhando todo o trâmite, né? A apresentação da casa, a triagem, né? E fico imaginando o que está passando dentro da cabeça dela, porque eu sei que não é fácil, mas é possível. Tá? E sei que para vocês também não é fácil, né? E lá, fiquei olhando o irmão dela, foi embora, né? Eu vi que eu era bem durão, mas na hora que deixou ela lá, que começou, né, a deixar a comunidade, eu vi que eu dei uma balanceada, né? É isso. Vamos falar acerca da codependência química. Eu coloquei alguns tópicos aqui. Eu acho que eu coloquei foi sete tópicos, isso aí, né? O nome aqui dessa partilha que eu vou fazer com vocês aqui, eu coloquei o seguinte nome: se não tem como mudar o seu caminho, muda a sua caminhada, muda a sua forma de andar, muda os seus passos, né? Porque infelizmente quando a gente está inserido no seio de familiar, né, que é nosso filho, é nosso irmão, nossa irmã, nosso marido, nossa esposa, fica difícil, né? Não tem como você mudar a sua caminhada é essa, mas o seu caminho é esse, mas tem como você mudar a sua forma de caminhar e a forma que você vai conduzir aí esse caminho, beleza? Eu escrevi assim, ó, tópico 1. Sempre que o dependente químico está inserido no seio familiar, sempre vai ter um codependente, né, um codependente que vai assumir o papel de ocultar, facilitar, proteger, salvar, assumir as responsabilidades dele, né? E tentar controlar. Tentar porque ele nunca vai conseguir controlar. Sempre vai ter uma pessoa, quando você tem um dependente químico que está inserido no seio familiar, né, dentro de uma casa que tem mãe, pai, vou colocar como filho aqui, que a maioria das pessoas que está na nossa comunidade, a maioria são filhos, né? Acho que um ou dois que é marido, que tem a sua esposa. Então vamos colocar dessa maneira. A maioria que está inserido tem irmãos, né? Tem irmãs, tem pai, e sempre vai ter um que vai assumir essa responsabilidade aí de ocultar as coisas, né, de facilitar as coisas, de proteger, de salvar, de assumir a responsabilidade sobre os seus atos, de tentar controlar ele, nunca vai conseguir. E sempre essa pessoa é quem? Mãe, a maioria das vezes. Né? Com muita dificuldade vai ser um pai, se for pai de menina. Com muita dificuldade vai ser um irmão, muito raro, raríssimo, mas a maioria das vezes são a mãe. 2. E nessa tentativa a pessoa passa a viver, essa tentativa de mudar o comportamento do outro, a pessoa passa a viver em função do outro. Suas emoções, né, humor, sempre vai estar ligado ao dependente químico. Essa pessoa passa a depender do dependente químico. A vida dela depende dele, tá? As suas emoções, que eu falei para vocês, humor, sentimento, vai estar ligado ao dependente químico. Tudo vai depender dele, como que está a vida dele. Tudo o que acontece com ele vai mudar o seu humor, né? As suas emoções sempre vai estar ligada, né? Eu estou falando de um codependente químico, beleza? 3. O dependente químico se aproveita dessa, o dependente químico se aproveita dessa dependência para manipular, para conseguir o apoio que ele precisa para continuar usando droga. Então, sempre o dependente químico vai usar essa situação para continuar a prática do uso. Eu postei um vídeo, acho que anterior a esse, eu creio que seja, e eu falando para vocês que ele sabe como afetar as emoções de vocês através do seu comportamento com ele. Ele sabe qual a estratégia
qual a palavra que ele vai falar com você que vai desestruturar você emocionalmente. Então ele tem esse controle sobre a sua vida se ele perceber que você é um codependente dele, beleza? 4. Assim como a dependência química é progressiva, fatal, né? Também assim como a dependência química, né, ela é progressiva e fatal, né, e não tem cura, mas tem tratamento, assim também é o codependente. Da mesma maneira, quanto mais ele for afundando dentro do buraco, quanto mais a dependência dele acerca do álcool, né, do crack, da maconha, quanto mais ela afundar, você vai afundando junto com ele nessa situação, beleza? Coloque isso na sua cabeça. O codependente confunde amor, com facilitação. Uma coisa é você amar, uma coisa é você facilitar para que essa outra permaneça no mundo das drogas. Tópico 5. Tá, vou ver se eu consigo falar com vocês todos esses tópicos na próxima reunião. É preciso saber que amar também é dizer não. Quanto mais sim, mais aumenta o vício, mais aumenta a facilidade que você dá para ele permanecer no mundo da droga. Quanto mais sim. Palavra de Deus, 10 mandamentos. Quantos não? São 11 não, né? Você pode ler lá se não tem 11 não lá. Tá? Não matarás, não furtarás. Então, é desse jeito. 6. Enquanto o codependente não muda o seu comportamento, o sistema familiar vai desorganizando, principalmente se for a mãe a codependente, igual eu falei para vocês. Vai acontecer uma divisão dentro de casa entre defesa e acusação. A mãe se alia o dependente, é desse jeito. A mãe vai se aliar o dependente químico para sair em defesa dele. Sempre os demais familiares tentando mostrar para ela, e ela vai pensar sempre que todo mundo está contra ela, tá? É porque a mãe tem muita facilidade de se tornar a codependente do que os demais familiares. Depois da mãe vem esposa, vem pai, irmãos, beleza? Por baixo, um dependente químico atinge 5 pessoas. Não importa onde ele esteja inserido. Que seja empresa. Por que empresa? Ele começa a mentir para todo mundo, inventar mentira, as pessoas começam a ficar codependente dele, né, acoitando até seus erros, tá bom? O restante da família fica em segundo plano. Né? Não que a mãe não ama aos seus familiares, e sim porque ela está focada em salvar o dependente, tá bom? Toda a sua... Não que ela não ama o restante da sua família, mas é porque a sua função, a sua mente está focada somente em salvar essa pessoa, tá? Diferente, né? Está na hora de você pensar diferente, mudar os seus passos, né? Se até hoje não deu certo, está na hora de mudar o que você está fazendo. Se não tem como mudar a sua caminhada, muda a sua forma de caminhar. Cusnei uma água. Da mesma maneira que eu falei para você. Se do jeito que você está fazendo, está dando... Pensa comigo. Se um dependente químico na família já causa um desastre muito grande, imagina o dependente químico e o codependente dentro de uma família. O que vai acontecer com essa família? Tá? E quanto mais ele afundar, você vai afundando junto com ele. Isso da maneira que você fez até hoje não deu certo, não está na hora de você pensar a forma de você caminhar, de pensar. Eu até coloquei algumas dicas para vocês aqui no capítulo 7, né? O primeiro passo que você tem que tomar na sua vida. Para de dar tudo para ele, tá? Dificulta a vida dele. Por exemplo, parar de comprar celular. Quantos celulares você já comprou para o seu filho? Né? A maioria das vezes com a desculpa que ele precisa de ter um celular para conseguir emprego. Porque como que as empresas vão ligar para ele? A maioria das vezes é para pagar Uber, para arrumar emprego. A maioria das vezes é tratamento odontológico, pagar pensão, tirar carteira de motorista e vários outros. Então pare com isso. Isso é responsabilidade
do ser humano, entendeu? De uma pessoa que é maior de idade. Isso é responsabilidade dele, não é responsabilidade de outros. E quando você assume dívidas de outras pessoas, você faz dessa pessoa um mal pagador. Quando você perdoa a dívida dessa pessoa, você faz dessa pessoa um mal pagador. Quando você assume a responsabilidade de uma pessoa, você deixa essa pessoa sem responsabilidade para mudar de vida. Ele não vai saber o que é o teu prazer de pagar uma conta. Então, essa responsabilidade é dele. Ajude essa pessoa. Tá? Amar também é saber dizer não. Dá atenção. 2. No 7 eu coloquei 4 tópicos. Dá atenção para o restante da família. Pergunte para eles o que eles acham da situação que você está vivendo e do dependente também está vivendo. Pergunte para eles o que vocês acham dessa situação que a gente está passando. Qual o conselho que vocês possam me dar? Pelo menos para 5 pessoas. Para você pensar, saber se você está certo. Pessoas que tenham razão. Né? Pessoas que estão sóbrias. Pessoas que são pais de famílias, que têm responsabilidades. Não vai procurar outro que esteja na mesma situação. Por favor. Terceiro, cuida do seu emocional. Como? Fazendo terapia, participando de grupo de autoajuda, igual a gente está fazendo aqui. Terapia. Você precisa de alguém para ajudar você a sair dessa situação de codependência química, porque não é fácil. Se você assistir os demais vídeos meus, você vai entender o quanto é difícil. Grupo de autoajuda, você vai ouvir outras pessoas que estão passando na mesma situação que você está vivendo. Beleza? 4. Essa doença tem tratamento, mas você precisa saber que essa doída, cara. Esta doença tem tratamento, mas você precisa de saber que a droga do codependente é o dependente químico. Você precisa de entender isso. Tá bom? Próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Que Deus abençoe vocês. Espero que esses vídeos tenham fazido a diferença na vida de vocês. E só vai fazer diferença a partir do momento que você colocar em prática na sua vida. Não adianta somente você ouvir isso aqui, para que você possa pegar uma liberação para visitar o seu especial em nossa comunidade terapêutica. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe.